CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Vou começando o curso do Livro dos Espíritos sem o meu pai, porque ele está resolvendo um probleminha burocrático aí do CEAP. Mas a gente começa lendo o Evangelho, fazemos a nossa prece, iniciamos já com a questão número 4, não é isso? Que foi onde a gente parou semana passada. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 9. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente diminuí-la, e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Digo por um ser ou por um objeto qualquer porque, entre vós, existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais, que são uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da sua alma, que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos de luz bondosos e amorosos, benfeitores do CEAP, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para o curso do Livro dos Espíritos e nesse momento pedimos a intuição de vocês, a intuição do patrono do nosso estudo, Eurípides Bassanufo, para interpretarmos da melhor forma possível as questões do Livro dos Espíritos, para que saiamos daqui, com certeza, com mais conhecimento, com mais responsabilidade, porque quanto mais conhecimento, mais responsáveis nos tornamos das nossas atitudes, das nossas questões. Pedimos a vocês essa intuição e pedimos a permissão a Deus, acima de tudo, em nome do amor, para darmos início ao estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu não me apresentei, eu sou a Raquel, a filha do Newton. Depois eu fiquei pensando, eu não me apresentei. Eu estou acompanhando ele desde o início do livro, mas como sou ele que fala, eu não tinha sido apresentado, então eu sou a Raquel. Capítulo 1, Provas da existência de Deus. Questão 4. Vou precisar que vocês me ajudem a interpretar essas questões, porque é a primeira vez que eu estou estudando o livro também. Foi na 4 que a gente parou, né? Microfone. Carlos. Ele vai voltar? Então vamos fazer uma revisão da aula passada. Capítulo 1, Deus e o Infinito, pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema
causa primeira de todas as coisas. Alguém quer falar sobre? Questão superada? Tio Neném, me ajuda. Pega o microfone, Carlos, por favor. Ei. Como foi dito na aula anterior, a pergunta, como você disse, que é Deus e não quem é Deus, porque Deus é indescritível, né? Você não tem como descrever Deus. Por isso a pergunta, que é Deus, que foi onde seu pai comentou. E na verdade, quando a gente pergunta quem, a gente está humanizando Deus, né? Então, como Deus não é um homem, nós nunca seremos deuses, então a gente não tem como se igualar a ele. E por isso a pergunta foi que, o tal do pronome indefinido, né? Eu recomecei as perguntas para Tá ótimo. saber a 4. Tá ótimo, isso mesmo. Então nós estamos na questão número 4, né? Não é que eu recomecei, mas teoricamente era para começar na 4. Tá tudo bem. Então o que se deve entender por infinito? A gente discutiu bem isso semana passada também. O que tem não tem começo nem fim. Nós vimos que ele fez essa pergunta para complementar a terceira. Ele pergunta então, se Deus é infinito, como é que você vai definir uma coisa por uma coisa que você não sabe? Ele colocou isso na observação, né? Kardec colocou isso na observação. Vamos lá então. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra, menos conhecida ainda. Foi aí que a gente falou. Então, na verdade, a gente não sabe o que é Deus. Dona Maria, eu queria ver a senhora. Tem que sentar do lado tem que ver todo mundo. Está escondido, está atrás do... Vem aqui para perto de mim, Dona Maria. Tá tudo bem até aí as 3 primeiras questões? Nós debatemos bem semana passada. Na verdade, Deus é. Deus é. Essa seria a definição de Deus. Deus é. Quer dizer, se pudéssemos dar uma definição de Deus. E nós vimos na questão número 10 que nos falta, olha aqui, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Lembra no número 10? Nós vimos também, resposta, não. É um sentido que lhe falta. E a gente falou que esse sentido era o amor, que a gente crê que seja o amor. A gente falou que esse sentido é o amor. Então a gente não vai compreender Deus. Jesus deu uma definição de Deus que o povo hebreu necessitava, porque até aquele momento, para eles, Deus era vingativo. Deus era o Deus dos hebreus. Deus era um Deus guerreiro. E eles esperavam já o enviado, porque está lá na história deles, que Deus enviaria um profeta para libertar o povo hebreu do jugo romano, né? E eles teriam uma supremacia naquela região, um povo extremamente orgulhoso. Não aceitaram Jesus, porque Jesus veio não com uma espada e um escudo, e sim com muito amor, e veio falar de um Deus de amor. Não, Deus é Pai. Deus é Pai. Então ele trouxe, na verdade, o que aquele povo poderia compreender. Não dava para dizer muita coisa. Não dava para dizer naquela época que Deus era a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Não dava. Eles já não entenderam a definição de Deus Pai, a ideia de Deus de amor, de Deus Pai. Eles já não entenderam. Eles não entenderam o amor, tanto que crucificaram Jesus. Ainda mais se Jesus fala que é a inteligência suprema. O que é isso?
O que é a causa primeira de todas as coisas? Como ele ia explicar isso para aquele povo que não tinha um alcance maior? Esperou-se esses séculos todos, olha quanto tempo depois. 1800 anos depois, aproximadamente. 1857 anos. Aí ele traz uma outra ideia. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus deixou de ser pai? Não, Deus continua sendo pai. Deus de amor, também inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Conseguimos entender Deus? Ainda não, porque nos falta um sentido, como está na questão 10. Então mais coisa virá quando a gente estiver preparado para compreender. Aí nós fizemos aqui uma analogia. Você vai ensinar uma criança o que ele pode aprender. À medida que ela vai passando na escola de uma série para outra, ela vai tendo capacidade de aprender coisas mais complexas. No início ela aprende as 4 operações. Como que ela vai fazer um problema de geometria? Vocês sabem o que é geometria, não sabe? Cálculo de um ângulo, o que é um triângulo reto. 90 graus, ângulo de 90 graus. Olha só, vou fazer um probleminha para vocês basiquinho de geometria. Num triângulo reto, quanto mede cada ângulo? 45, né, pai? Não, eu perguntei para você, ô engenheira. Eu não perguntei para você. 90, então, 45, vamos lá. Pronto, então vou fazer outra pergunta. Tá? Fica aqui, ó. Num triângulo equilátero, tô lembrando, tô tirando lá do fundo do baú. Num triângulo equilátero, quanto mede cada ângulo interno? Quanto mede cada ângulo? Você está vendo? Então, agora como que nós vamos ensinar isso para uma criança se ela não sabe somar ainda? Se ela não sabe as 4 operações? Então ela tem que saber as 4 operações para depois fazer um problema de geometria. A soma dos ângulos internos de 180 graus. Então, criando equilátero, os 3 lados são iguais. Então, os ângulos são iguais, cada ângulo mede 60 graus. Eu não sou professor de matemática, mas me lembro disso aí lá do ginásio, lá que eu estudei no Newton Braga em 1975. Tá? Tem tempo, hein? Mas vamos lá. É a mesma coisa. Não dá para você falar de Deus com mais profundidade se nos falta ainda um sentido para compreender. É como uma criança que não pode compreender um cálculo mais complexo. Mas nós vamos compreender os atributos de Deus. Tem coisas que Deus não pode deixar de ter ou deixar de ser. Então vamos lá. Pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? O atributo vem a partir da pergunta 10 depois. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Leia a observação de Kardec. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pôde fazer alguma coisa. Entendeu, dona Maria? Não, eu sei que não entendeu. Nem eu entendi, vou ver devagarzinho, vamos embora. Então vamos lá, tem palavra difícil aqui. Então como é que a gente pode encontrar a prova de Deus? Que Deus existe? Ele responde num axioma, numa verdade que aplicais às vossas ciências. Numa verdade. Aí ele coloca aqui, não é efeito sem causa. Alguém teve que bater para fazer o barulho, né? Qual foi a causa do barulho? O barulho é a causa ou é efeito?
o efeito. Qual é a causa do barulho, Dona Maria? A batida. Ó, não há efeito sem causa. Apareceu o barulho, que é o efeito, a causa foi porque eu bati. Aí ele continua, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem. Algum homem foi fazer a lua, foram os construtores para lá fazer a lua, levaram cimento, tijolo, acho que não tem cimento, terra, e fizeram a lua. O sol, o mar, pegaram água de um rio ali, tacaram o sal nele, botaram o peixinho ali dentro. Foi algum homem que fez o mar? Algum homem fez o rio? Algum homem fez o capim? Vocês sabiam que em laboratório não se consegue fazer a muda de um capim, a batatinha do capim, de uma erva qualquer, de uma daninha qualquer? O homem modifica geneticamente a partir de um princípio, a partir de algo que já exista. Você tem um monte de cachorro aí, tem um poodle. Hoje eu vi um poodle na rua, coitado. Você tem vários tipos de cachorro. Doberman, Raça, né? várias raças, vários tipos aí, ó. Várias raças de cachorro, não tem? Melhor falando. O homem inventou o poodle, a raça, o Doberman. Não. Ele partiu de um ponto, né? O lobo, tinha uns lobos, domesticou o lobo. Hoje, ele em laboratório consegue modificar geneticamente e você tem as várias raças. Eu falei o tipo, o outro falou para mim, que marca esse cachorro aí? Eu falei, vira-lata. Legítimo. Eu falei, vira-lata legítimo. Então, ele falou marca, né? Então é a raça. Ele não consegue fazer um cachorro em laboratório. A rosa, uma flor tão bonita que está ali, ó. A flor. O homem não faz isso em laboratório. Vocês já viram rosa azul? Orquídea azul? Ele trabalha o que já tem, geneticamente, vai modificar a cor. E bota pigmento. Ou Quando bota ela um cai, pigmento qualquer. Quando vai nascer é branco. Seja lá o que for. Porque quem que criou isso, então? Como que surgiu? Deus. Senão tudo surgiria do nada. Vamos partir do micro. O macro está muito lógico. As estrelas do céu, os planetas, o universo inteiro, as águas do mar quando a gente vem para a Terra, os rios. Mas o que tem no macro tem no micro. São átomos. Como que é constituída a água? Um átomo, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Mas quem desenvolveu o átomo? Como surgiu o átomo? De onde veio? Nenhum homem consegue reproduzir isso. Somente o Criador. Como eu não sei, Deus. Senão, tudo surgiu do nada. E vocês já viram a complexidade de uma planta, de uma árvore? Quantas espécies de plantas, quantas espécies de árvores, quantas espécies de animais, quantas espécies de florestas. E como nós somos diferentes uns dos outros. Se a gente colocasse a população da Terra toda, um do lado do outro, 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de seres diferentes, cada um com uma impressão digital diferente. Cada um com a cor do íris, dos olhos. Né? É pela íris hoje que vê, não é isso? É o Face Identifica. ID. Hã? O ID do celular. Pois é, diferente, ninguém é igual. Somos únicos. Pô, é muita sorte para acontecer isso, né? É muita sorte. Do nada, isso surgiu do nada? O universo surgiu do nada? A teoria aceita até bem pouco tempo era do Big Bang. Já não é mais aceita. Já descartaram essa teoria. Era uma verdade científica.
Então terão que chegar a Deus. Terão que chegar a Deus, o Criador. Por isso, nesse axioma, não há efeito sem causa. Qual é a causa de tudo isso? Deus. Entenderam? E as leis que nos regem, as leis que regem, as leis químicas, leis físicas, leis biológicas, que regem o universo, o macro, e rege o micro. São leis. Quanto é que vale π? 3,14. Não estou perguntando para você. Como é que acharam o valor de 3,14 no π? Agora me explica. Agora é para você. É um axioma, não sei. É um axioma aí, tá vendo? Aí tá. Aí você vê a lei da gravidade. Qual é a velocidade? Qual é a força da gravidade? 9,82. Hã? 9,82. 9,82. Ó, é uma lei. Há uma lei. É um valor milimétrico. Vocês sabiam que a distância da Lua entre a Terra é de aproximadamente 150 mil quilômetros, não é? Aproximado. Se fosse um pouco mais perto, não teria vida como a gente tem aqui na Terra. Seria impossível. Porque o magnetismo que ela exerce sobre a Terra ia fazer com que os mares transbordassem e não teríamos vida como aqui tem, e uma série de consequências em função disso. O fato que não teríamos vida como conhecemos aqui na Terra. E se a Lua fosse um pouco mais distante da Terra, também não teríamos vida, do jeito que a gente conhece aqui na Terra. Então a Lua está no lugar certinho que tinha que estar. Aquela distância ali, muitos, os astrônomos, né, os cientistas já sabem disso, estudam isso. A gente que não sabe, né, a gente não está estudando isso, a gente só sabe o superficial. Quem colocou a Lua certinha ali? Ah, foi uma lei física. Mas quem bolou essa lei? Quem calculou isso? Baseado em quê, né? Qual premissa? Baseado em que premissa? Não ia mudar, né? Hã? Ia sempre continuar na distância certa para a gente poder existir. Exatamente. Foi Deus. Como a distância do Sol. Exatamente. As velocidades, os movimentos, né, do universo, vocês vejam, a Terra roda em torno do seu eixo, roda em torno do núcleo, que é o Sol. E no nosso sistema, todos os planetas fazem isso. O micro, você tem um elétron, você tem um átomo que tem um núcleo. Nesse núcleo tem prótons e nêutrons, em torno deles giram os elétrons. E os elétrons têm um movimento em torno do núcleo e em torno do seu próprio eixo. Então, tem o movimento de rotação e de translação, o mesmo que tem um planeta Terra. Por isso a gente tem as estações do ano, e uma série de coisas, tem outros movimentos, tem uma série de movimentos que a gente não leva em conta. E a vida está aqui. Vocês sabiam, sabe a velocidade que gira a Terra em torno do seu próprio eixo? Eu toda hora esqueço, vê aí, velocidade de rotação e de translação logo. Eu tenho aqui um secretário para assuntos especiais. Eu tenho, veja aqui. Ele vê mais rápido ali. 107 mil quilômetros por hora, a gente está girando. Ó. E ninguém fica tonto. E por que não fica tonto? Tem um motivo. Por que não fica tonto? Por que não fica tonto? Vê se explica aí. É por causa do magnetismo, do eixo da Terra, do centro, do magnetismo que ela exerce. É um negócio desse aí. Tem uma explicação. Tudo. Tem leis que regem esses movimentos. Então a gente gira numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora em torno do próprio eixo. E em torno do Sol, que é o translação, é uma velocidade de... Eu falei o contrário, 107 é em torno do Sol. E o outro é 1.700.
Olha só, é o contrário. Em torno do Sol, que é o movimento de translação, 107 mil quilômetros por hora. Em torno do seu próprio eixo, 1.700 quilômetros por hora. Girou mais ainda a Terra. Então, por isso que Einstein disse assim, se Deus não existisse, para explicar tudo isso, a gente teria que inventar Deus. Outra frase de Einstein, Deus não joga dados. Então não há o acaso. Para toda ação tem que ter uma reação. Para todo efeito há que se ter uma causa. Para todo efeito inteligente há que se ter uma causa inteligente. Entenderam? Eu sei que vocês não entenderam, mas a gente, vai tentando chegar o mais próximo possível do entendimento do Criador, de Deus. Ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo que a gente não sabe nada? Aí a gente continua aqui. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Como é que o índio sabe que tem Deus, que existe Deus? Os antigos, você vai na mitologia grega, na mitologia romana, que são as mais conhecidas, mas tem outros povos que tem a ideia de Deus, sempre se teve. Por que isso? Porque Deus existe, quem ensinou para eles? Você vai lá no meio da Amazônia, tem povos que vivem lá isolado ainda hoje de todo mundo e acreditam em Deus. Do jeito deles, eles acreditam. É mais uma prova de que Deus existe. Vamos lá. Leia a próxima pergunta. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam tal sentimento? É o que a gente acabou de dizer. Ah, vocês acreditam em Deus porque te educaram assim. E como é que o selvagem sabe da existência de Deus? Quem ensinou para ele? Se nenhum de nós foi para lá ensinar. Né? Lê aí a observação. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como as noções das ciências, senão naqueles que tivessem podido receber esse ensinamento. Está bem claro? Alguma pergunta? Está entendendo, Maria? O importante é saber, Deus existe. Ponto final. E ponto final. Tem alguém que fala assim, né? E ponto final. 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. Ele perguntou, podemos encontrar essas respostas nas propriedades íntimas da matéria? Aí você vai chegar até o átomo, mas quem foi que criou o átomo? Como surgiu o elétron? Teve uma pesquisa, não vou falar da pesquisa, que eu posso falar, olha que coisa interessante. Vamos ver se cabe aqui. Se discutia há um tempo, há uns anos atrás, umas décadas atrás, se o átomo era uma partícula ou se átomo era uma onda. É o átomo mesmo que eles pesquisavam, né? E chegaram à conclusão que dependia da vontade do cientista, do pesquisador. Quando ele queria que o átomo fosse uma partícula, ele se comportava como uma partícula. Quando ele queria que o átomo fosse uma onda, ele se comportava como onda. Vai explicar isso.
Os segredos de Deus. Então como é que você vai dizer que está tudo na Deus, tudo é explicado pela origem, pelo princípio de tudo, na propriedade íntima da matéria? Mas quem foi que criou isso? Tem que ter uma causa. O nada não existe. É para vocês saírem daqui bem humildezinhos, não sabendo nada, tá? Vamos lá, continua aí, Raquel. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois estas propriedades são, elas próprias, um efeito que deve ter uma causa. Cada vez vai confundindo mais nossa cabeça, Vai né? ficar sempre quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Tudo vai virar nisso. Número 8. Não tem um início? Que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Tudo isso é obra do acaso. Tem um vídeo muito, diz ali, outro absurdo. Tem uma palestra do Divaldo muito antiga mesmo. Eu, quando falava dessa parte aqui do Livro dos Espíritos, lá no Leon Denis, eu sempre colocava, eu tinha uma fita, não era fita cassete não, aquela grandona que vinha. Como é que era o nome daquilo? VHS. Tu assistiu os filmes também no VHS. Colocava lá e passava o Divaldo falando. Já tem muitos anos, eu vi algumas vezes, mas não me lembro, não sei como, não me lembro dos detalhes que ele falava. Mas ele diz assim, se para o universo ser obra do acaso, é como se você pegasse o alfabeto todo, jogasse para o alto e as letrinhas caíssem assim, A, B, C, D, E, na sequência. E a probabilidade de isso acontecer é uma. Aí ele bota lá um número elevado, uma N potência. Aí sim, seria sorte, seria o acaso. Você joga. E ele faz uma outra comparação. É como se você pegasse um saquinho e colocasse duas bolinhas, uma de número 1 e outra de número 2. Qual a probabilidade de você tirar a bolinha de número 1, em seguida tirar a bolinha de número 2? 50%. 50%, né? É igual para o ímpar, né? Bate aqui, onde é que está a bolinha. Você tem 50% de acertar, não é? Ou uma ou outra. Nem está aqui, nem está aqui. Errou todo mundo. Então, 50%. Você vai meter no saquinho, tirar número 1, tirar número 2. E ele vai colocando. Qual a probabilidade de você botar uma bolinha número 3 e tirar do saco número 1, número 2, número 3 em seguida? Isso já aumenta pra caramba. A probabilidade é uma, eu não me lembro dos números. Ele vai até o número 9. Qual a probabilidade de você meter a mão no saquinho e tirar a bolinha de número 1, a bolinha número 2, a bolinha na sequência 3, 4, 5, 6 até a 9. É uma potência enorme. Aí ele diz assim, isso é por acaso, isso é sorte. Se do universo existe muito mais bolinhas, vamos colocar assim, do que 9, então esse universo foi assim, ó, plum, varinha de pirim-pom-pom, surgiu do acaso? Isso seria o acaso. Por isso que ele coloca um absurdo, outro absurdo, o acaso é outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Nada. Perguntas? Ó. Aonde tem? Pois é. Aí tem uma pergunta. Vocês podem dizer assim, você está analisando, mas você não está provando que Deus existe. Tem gente que diz assim, ninguém prova que Deus existe. A gente chega a conclusões
quantos planetas foram descobertos antes de serem verificados? Porque, pelos cálculos, tinha que ter um planeta naquele lugar, não é isso? É o mesmo princípio aqui, ó. Por todas essas análises, Deus tem que existir o Criador. Agora, então, se alguém perguntar para você assim, prova por A mais B que Deus existe. Você pergunta para ele, então, prova por A mais B que Deus não existe. Explica que Deus não existe. Então me dá uma explicação lógica para tudo isso, sem usar o nome de Deus. Aí que você vai para o psiquiatra mesmo. É muito mais difícil você dizer, você vai dizer que é por acaso? Você vai dizer que é sorte? É muito mais difícil você dizer que Deus não existe do que você dizer que Deus existe. Vamos continuar. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões determinadas e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Está vendo? Há uma harmonia. Vocês falaram aí o cálculo de π resolve uma porção de problemas matemáticos. Sem π você não tem a solução de vários problemas. O cálculo da lei da gravidade, da força da gravidade, 9,82 metros por segundo ao quadrado, é isso? Dá a solução de uma porção de questões. Que sem isso não teria, sem esse cálculo não teria. Então, como é que tem essa unidade que harmoniza tudo? Harmoniza o universo. Olha que beleza, você deixa o lápis aqui, ele vai ficar aqui. Imagine se ele subisse, se não fosse a gravidade. A gente que esquece tudo ia perder tudo, né? Tudo embora. Olha como é perfeita a lei de Deus, essas leis. Homem nenhum inventou isso. E isso não pode ser obra do acaso. Nenhum planeta se choca no outro. Todos têm as forças centrípeta e a força centrífuga. Não precisa responder você. Vou escolher um para responder. Maiara, pode perguntar para a Luciana. O que é a força centrípeta? Então ensina para ela o que é a força centrífuga. É a força do planeta. Não sei. Tá bom, Maiara, 0. Você pega uma marimba fica mais fácil, né? Você vai girando uma marimba numa linha com uma pedra, amarra uma pedra na ponta da linha e gira. Ali tem uma força centrífuga e uma força centrípeta, né? A que está segurando é centrífuga, né? Está segurando ali, está presa, é para dentro. E a centrípeta para fora. E os planetas, todos têm essa força, eles giram em torno do núcleo, que é o Sol, tem a força centrífuga, tem a força centrípeta, que não faz nenhum planeta se chocar no outro. Nenhum bate no outro. Não tem perigo de Marte se chocar com a Terra. Nem Mercúrio com Vênus, não tem. São leis que regem esse universo. E essa mesma força está no elétron, está no átomo. O elétron não sai de torno do seu núcleo. Aí está ali girando. Em torno do seu próprio eixo e em torno do núcleo. Olha que coisa interessante. O que tem no macro tem no micro. As mesmas leis. Que nós ainda não compreendemos. Nós ainda não compreendemos. Boa noite. Boa noite.
Sei que a cabecinha está virando fumaça, mas vamos botar mais fogo nela ainda. Continua. Pergunta 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Caramba, né? Vamos traduzir essa pergunta. Como é que pode existir alguma coisa mais inteligente do que o que criou? O princípio de tudo, a causa primeira é o princípio de tudo. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Na causa primeira de todas as coisas, o que criou tudo, o princípio de tudo. Como que você vê uma força inteligente nisso aí? Ele responde: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem. Espera aí. Vamos terminar essa pergunta aqui. Aí você já está querendo, já está com pergunta de obsessor aqui para mim. Espera aí, daqui a pouco eu respondo. Vamos lá. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. Quem é o artista de toda essa obra? Você pinta um quadro, vê um quadro bonito. Quem é o artista? Aquele quadro surgiu sozinho? Poxa, esse artista é bom. Esse artista sabe pintar um quadro. Você vê um relógio, que coisa interessante, o ponteirinho vai marcando a hora certinho, né? Como é que eles fizeram o relógio, né? Quem foi que descobriu o relógio? Foi um homem que foi desenvolvendo o relógio. O relógio é obra do homem. Foi um homem inteligente. Vocês sabem como é que faz uma televisão? Vocês sabem como é que se... Olha só, uma televisão que todo mundo tem em casa. Vocês nunca pararam para pensar como é que vem a imagem, som. Está todo mundo ali dentro daquela telinha ali. Então, foi uma inteligência. Como é que você pega um negócio e fala com a outra lá do outro lado do mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que vai a voz, o som e até a imagem? No celular agora você pega e... Oi, tudo bem? Não é? Então, pela obra, você conhece o artista. Isso aqui não foi Deus, foi a inteligência do homem. Vem se desenvolvendo cada vez mais a tecnologia no nosso planeta. Agora, ninguém criou o Sol. Então, pela obra, a gente vê o artista. Quem criou o Sol? Deus. Aí ela perguntou aqui, mas quem criou Deus? Por isso que não dá para a gente ir além. Deus é incriado. Se alguém criou Deus, esse aqui é o Deus. Mas quem criou o Deus do Deus? Ah, então é esse que é o Deus. Você vai se meter num labirinto que não tem volta. E por que não tem volta? Porque você fez a pergunta que a resposta está no número 10, que a gente já leu e eu vou ler de novo. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. É o mesmo que você dá um problema de geometria para uma criança que ainda não sabe nem somar, nem diminuir. E essa não pergunta sabe as quatro dela, operações. quem criou Deus, também já está saindo do significado de Deus, que não é uma pessoa. A gente está... Não tem um sentido pessoal. Sim, porque nós somos limitados. Tudo tem que ter um princípio e tudo tem que ter um fim. Como é que Deus não teve nem princípio nem fim? Que é o infinito não tem início. Mas Deus fim. também não é infinito. É explicar uma coisa por ela que não é. Nós já vimos isso aqui. Vocês estão vendo como é que a gente tem a tendência de... Não tem explicação, não dá. A gente tem que cuidar da nossa parte moral, da nossa parte intelectual, vamos cuidar da gente, vamos nos conhecer. É o mesmo princípio a alma. A alma teve um princípio, mas a alma não tem fim. Como que a alma não tem fim? A alma não tem fim. Nunca mais a gente vai se acabar. As solteiras, fiquem tranquilas, um dia vocês vão casar. Tem muito tempo ainda. Muito tempo. Não tem fim.
E o tempo? A gente falou de tempo. Vocês querem... Início, meio e fim. Não existe essa teoria. Para a alma só existe o início. O início. Não, só existe o início, não tem fim. E Deus não tem princípio nem tem fim. Mas a gente não consegue entender. E o tempo? Tem coisas simples, nós estamos num tempo. Num delta T qualquer do espaço. Delta é variação, variação do tempo. Eu gostava de matemática, viu? Delta T. Então nós estamos num tempo. Aí aquela perguntinha que eu já fiz. Quanto tempo tem um tempo? Pergunto para você. Quanto tempo tem um tempo? Não tem resposta. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Essa é a resposta. Porque nós estamos num tempo. Você é igual a régua numérica ali. Você tem um zero, tem um menos um e vai ao infinito. Se a vida na Terra surgiu num delta T, o próprio planeta Terra surgiu num delta T qualquer, num tempo qualquer, calculam os cientistas aí 4,5 bilhões de anos, um cálculo deles, que surgiu a Terra. E antes da Terra? E antes, quanto tempo antes? Onde que tudo isso começou? A gente pira mesmo. E onde que é o limite? Quando você olha para o céu, onde que é o limite? Tem um limite? Onde que é esse limite? Onde que ele acaba? Então, tem muita coisa que foge ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Então você tem que deixar de lado, porque senão você seria muito orgulhoso tentar buscar esse conhecimento. Vocês não sabem por quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não entende da galinha nem do ovo, quem entender de Deus? Você sabe quem nasceu primeiro, Raquel? O ovo ou a galinha? Ou tem aquele do tostinho lá, vende mais, porque... O ovo. Tudo bem, foi o ovo. Mas quem bota o ovo? Se a gente não consegue elucidar umas questões bem próximas, como que nós vamos elucidar o Criador? Olha a grandiosidade de Jesus, o nosso mestre. Eu e o Pai somos um. Jesus entendia, compreendia Deus. Ele não estava dizendo que ele era Deus, ele estava dizendo que compreendia e entendia. Olha a nossa distância para o Cristo. E se fez homem, se fez simples, humilde, mostrando que quanto maior a sua humildade, maior ele era. Andava simples, filho de um carpinteiro. Botava a mão, o cego enxergava, o coxo andava, o leproso ficava curado. Que rei fazia isso? César fazia isso? Pilatos? Com todo o exército que tinha, não fazia, mas Jesus fazia. Tão simples, tão pequeno. Ele se fez na terra, mostrando e dizendo ainda, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aí aqui, você sabe com quem está falando? Aqui você quer ter conhecimento. O que a gente sabe? A gente está vendo aqui, a gente está sendo humilhado aqui, na verdade. Né? Porque não dá para entender, não foge a nossa compreensão. Vamos lá, vamos continuar. Para complicar mais ainda, continua mais um pouquinho, a gente aguenta mais, né? Vai. É o orgulho, pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Não é? Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vai o comentário de Allan Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, podendo criar o que produz a natureza,
A causa primeira é, pois, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, esta inteligência tem, ela própria, uma causa, e quanto maior for o que ela executa, tanto maior deve ser a causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. Então tá aí. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É o que basta para a gente. Não dá para se envolver mais. Como ele disse, seria bem orgulhoso aquele que tentasse explicar Deus. É inexplicável para a gente. Vamos parar por aqui? A aula humilhou a gente, né? É isso aí. Aí os atributos da divindade fica mais palatável para a gente, né? Os atributos que Deus, nós já vimos lá na introdução. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Mas nós vamos analisar devagarinho cada atributo da divindade, cada atributo desse. Vamos encerrar então? Foi bom o estudo, né? Foi bom. Então vamos pedir a Deus que nos inspire, que nos proteja, que nos ampare, que nos leve para casa em paz, em segurança, que nos traga para cá durante a madrugada, assim que nos desprendermos do corpo físico, possamos estar aqui estudando, compreendendo um pouco mais, como espíritos semi-libertos do corpo, sobre Deus e o universo, sobre a criação e o Criador. Leva-nos para casa, Jesus. Proteja-nos no caminho até o nosso lar. E que os bons espíritos, nossos guias, nos ajude a separarmos do corpo e nos traga para o SEAP, a nossa casa de amor. Desde já agradecemos, desde já pedimos ajuda a todos vocês. Não nos deixes desviar do caminho reto. Ampara a nossa casa de amor, Jesus, que nos propicia momentos como este de enlevo através dos estudos. Que seja, pois, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, do nosso irmão Baltazar, de Antônio de Aquino, do nosso doutor Erma, que representam todos os demais espíritos amigos, como a nossa Elvira, Neuza, Cida, a minha amada Lourdinha. Em nome de Allan Kardec, a quem somos muito gratos, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.